Mateus capítulo 22, de 34 ao 40. Lá na sua casa, como sempre, nós queremos animá-lo para que você tome a sua Bíblia e acompanhe os textos que serão aqui citados para fundamentar a pregação desse pregador. Senhor, nós abrimos a tua bendita palavra e nós precisamos dela, nós declaramos isso ao Senhor, porque ela é o alimento único e eficaz para o nosso espírito, e precisamos e queremos que ele seja fortalecido, para que ele tenha o poder de superar as dificuldades que a nossa carne oferece, para vivermos uma verdadeira vida que glorifique o teu nome. Que o Senhor nos abençoe no entendimento desta palavra e nos dê corações humildes para recebê-la de bom grado. É o que te pedimos orando, em nome do Senhor Jesus. Amém. Diz assim o texto da palavra. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Os irmãos, por favor, assentem-se. Os fundamentos da ação ou de ações ou das ações sociais. Como já disse resumidamente no início do nosso culto, ação social é atitude, é agir em prol do bem do nosso próximo, independentemente daquilo que seja o mérito do nosso próximo. Havenhamos de convir, irmãos, que nós temos, por natureza, dificuldades para estas coisas, porque, por natureza, nós olhamos primeiro para o nosso bem-estar. Me desculpe, irmãos, a franqueza do meu coração, mas eu creio que os irmãos também têm essas dificuldades, porque nós somos todos descendentes do egoísta Adão e Eva, que quis ser igual a Deus. Então olhou para si mesmo. Agora nós, quando nos esvaziamos disso, ou diminuímos essa péssima virtude nossa, nós passamos a olhar para o nosso próximo. E quando eu olho para o próximo com os olhos de Jesus, eu com certeza vou conseguir visualizar que existem milhares e milhares de pessoas que precisam muito mais, ou têm muito maiores necessidades, muitas maiores necessidades do que eu. E isso vai me facilitar a abrir mão de muitas coisas que não seja essencial para mim, em prol do meu próximo. Nós sabemos também, irmãos, que existem ações sociais nocivas. Nós ouvimos aqui hoje de pessoas que agem socialmente, que agem para uma multidão, para o mal.
aquelas pessoas que vivem nas cracolândias do mundo hoje são vítimas de ações sociais demoníacas, diabólicas, que levam um jovem, um inocente, um futuro promissor, a um dependente de droga, a um moribundo de ruas, de debaixo dos viadutos, de fuga da sua família, de desprezo, e de muitos deles futuros assassinos e bandidos. São ações sociais. Estão agindo socialmente de forma maligna. Mas nós que conhecemos a graça de Deus, que estamos conhecendo um pouco de Jesus, nós vemos que Ele é o grande mestre da verdadeira ação social. Aquele que durante toda a sua vida, como humano como nós, se empenhou, se dedicou, se entregou plenamente para a maior de todas as ações sociais, que foi aquela onde ele mesmo, que já havia se desprovido da sua condição de Deus, se humilhado ao se tornar homem como nós, a se submeter a todo tipo de tentação que o mundo oferece ao ser humano, em prol da sociedade que nós chamamos humanidade. Jesus não agiu somente ao seu entorno, ele agiu por toda a humanidade, a maior de todas as ações sociais. Porque Deus provou o seu amor para conosco pelo fato de ter Jesus morrido por nós, quando nós éramos o quê, meus amados? Pecadores, inimigos de Deus, contrários àquilo que Deus tem para a sua imagem, criada à sua semelhança. Então nós estamos aqui diante de um texto em que Jesus nos dá as lições de ações sociais, os fundamentos da ação social. Nenhuma obra, meus irmãos, ela pode ser concretizada se ela não tiver um fundamento suficiente para suportá-la. Eu só serei um agente social quando eu tenho uma base que garanta todo o peso que representa sobre a vida humana de agir em prol do bem do próximo. Estou certo ou não, irmãos? Absolutamente. Nós temos que ter essa base, esse fundamento, que não vá, ou seja, que vá suportar. Vou usar aqui mais uma palavra um pouquinho forte para nós. O peso que representa para cada um de nós amar o nosso próximo, perdoar o nosso próximo e agir em prol do seu bem. Se eu tenho um prato de comida que é suficiente para mim e tem alguém que não tem nenhum, eu vou rachar ele com ele. Ele com ele, deu certo, né? Interessante. Mas isso é ação social. Eu não vou ficar estufado, mas eu vou satisfazer um pouquinho e vou satisfazer um pouquinho o meu próximo. Agora, isso pesa para nós. Desde as crianças, você lembra quando nossos irmãos ganhavam uma bala e que a gente ficava doido para surrupiar ela? Né? Pois é, nós queremos o melhor para nós. Ação social. Jesus, como sempre, utilizava-se da sua plateia para os grandes ensinos. E no texto que nós estamos aqui em destaque, Jesus, como sempre, estava diante dos fariseus.
O farisaísmo, o grande partido religioso dos judeus, eles tinham também divisões dentro deles lá. Observe, os irmãos, que aqui está citado algumas das divisões do farisaísmo. Os saduceus. Saduceus eram aqueles que consideravam ali um exemplo para a sociedade, mas que eles não acreditavam na ressurreição. E Jesus, ao falar da ressurreição para eles, ele era totalmente renegado. Também tinha o partido dos herodianos, dentro do farisaísmo. Os herodianos eram aqueles que tinham uma boa concordância com os romanos que os escravizavam. Porque um dos líderes dos herodianos tinha uma filha ou uma parente que era casado com um dos filhos de Herodes. Por isso o nome herodianos. Então eles pregavam ali o bem-estar com os romanos a qualquer preço. O que for preciso fazer para a gente estar em paz com os nossos romanos, os nossos chefes, os nossos líderes e donos, porque eles eram os escravos, nós vamos fazer. E, consequentemente, eles adotavam uma linha mais liberal, porque os romanos, todos nós sabemos, eram pessoas totalmente entregues às coisas da carne, ao egoísmo pessoal, né? Ao autoritarismo, né? Tudo isso, então os herodianos lidavam bem com isso, tá? E os fariseus, que eram aqueles que pregavam rigorosamente a lei mosaica e receitava, orientava para que as pessoas seguissem as leis mosaicas, acreditando que, ao cumpri-la, estariam justificadas dos seus pecados. E quando Jesus chegou pregando o cristianismo, que ele não é feito pelas obras do homem, mas ele foi feito pelo homem Jesus ao oferecer-se naquela cruz, e que todos que crerem em Jesus, crescem em Jesus, seriam justificados dos seus pecados. Aquelas pessoas se rebelaram fortemente, porque diziam que ele estava pregando um outro Deus, que ele estava ali anulando a lei que Moisés trouxe de Deus lá do Sinai. Então esse era o grande embate entre o cristianismo, aliás, o cristianismo e o judaísmo, que até hoje está esperando o Messias. E o Messias nasceu entre eles, mas eles não o receberam. Isso aqui é apenas a título de introdução, mas os fariseus, por ter essa posição, eles então pregavam a lei mosaica, determinando que as pessoas a cumprissem, mas eles não cumpriam o que pregavam. Por isso Jesus mesmo, em outra parte da palavra, diz que eles colocava sobre os outros julgos pesados, que eram a prática da lei, mas nunca carregavam esse jugo. Então foi o momento em que Jesus disse para aquelas pessoas que estavam ali maldosamente querendo pegar alguma escape, erro, informação de Jesus para acusá-lo, para ensinar os fundamentos das ações sociais. Quando aquele líder, observa os irmãos, que Jesus já tinha calado os saduceus,
Se você ler o contexto anterior, você vai ver que Jesus tinha falado sobre a ressurreição para os saduceus. E foi contrariado ali. Então, mas eles calaram, porque Jesus sempre superou pela sabedoria, pelo poder de Deus, do Espírito de Deus, com os seus algozes lá, os seus contestadores. Então, o verso 34 e 35 nos diz que ele tinha calado os saduceus, então reuniu os 3 partidos, saduceus, herodianos e fariseus, e escolheram um líder ali, um intérprete da lei, um doutor da lei experimentado, para jogar um laço para Jesus. Então, no verso 36, nós vimos aí aquele homem questionando Jesus: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus, então, respondeu-lhe, nos versos 37 e 38, aqui o primeiro fundamento para cumprirmos ações sociais em prol do bem do nosso próximo. E Jesus disse para ele, ou respondeu-lhe, Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Jesus fez uma síntese, um resumo dos 10 mandamentos que Moisés trouxe do Monte Sinai. E disse: se você praticar esse primeiro grande mandamento, você está cumprindo a lei e os profetas. Vamos pensar um pouquinho nisso aqui, meus irmãos. O grande mandamento, a prática do grande primeiro mandamento de Deus para nós que cremos nesse Deus, é a base, é um dos fundamentos da ação social, que diz lá: se vocês amarem o Senhor, o teu Deus, bem pessoal, né, meus irmãos? De todo o teu coração. O coração, nós sabemos, é o dínamo, é o centro de todas as nossas decisões. Até mesmo nós podemos ver na Bíblia dizendo muitos textos sobre isso. Guarda o teu coração e as coisas são boas. Usa o teu coração para o bem e com certeza você produzirá o bem. E do coração procede o quê? Todas as nossas ações. Todos os nossos atos e atitudes. Então, amar a Deus de todo o nosso coração é voltar todo o nosso ser para Deus. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas palavras, os nossos conceitos. Nós somos profissionais em conceituar as coisas. Quando eu falo conceito, eu estou também aqui tendo a ideia, dando a ideia do juízo que nós fazemos das coisas. Nós participamos de algum encontro, de algum contato entre nós, e aparentemente foi tudo ali, uma harmonia, tudo, mas de vez em quando aparece lá no fundo, não, mas aquela pessoa falou um negócio para mim, será que ele não quis também dizer isso para mim? Já aconteceu isso com vocês alguma vez ou não? Não precisa responder não, eu sei que sim. Isso são conceitos pessoais, juízos que nós fazemos e que não devemos. E quando nós amamos Deus de todo o nosso coração, nós começamos a nos limpar disto.
Nós começamos a tirar isso dos nossos corações. E aí nós estamos abrindo, rasgando o nosso coração para amar a Deus. Porque quando eu pratico, quando você pratica esses silenciosos e segredos obscuros, atitudes de pensamento que nós não temos coragem de expressá-los, de sentimentos que passam no nosso coração, nós não estamos participando da natureza de Deus, que é o quê? Amor. Que não tem nenhuma sombra no seu coração de maldade, de malignidade, de juízo indevido. Deus não nos dotou de capacidade de julgar uns aos outros. Aliás, Ele nos proibiu disto. E por que é que Deus nos proibiu de julgar uns aos outros? Porque nós sempre teremos a maior oportunidade de fazê-lo errado, de fazê-lo equivocadamente, de caluniar as pessoas. Irmãos, juízo errado não é calúnia? Então, por isso Deus diz: não julgueis uns aos outros. Vocês não têm essa visão, essa justiça para julgar as pessoas. A mim pertence o quê? O texto diz vingança, mas pertence o juízo justo, correto, infalível, que vai exatamente fazer um juízo merecedor para mim e para cada um de nós. Então Jesus está ensinando aqui a amar ao Senhor de todo o teu coração. É tudo, irmãos. Nós não podemos, eu sempre cito isso nas minhas exposições bíblicas, que o nosso coração é cheio de cantinhos. Um cantinho, uma boa parte é de Deus, mas tem um cantinho que ainda é muito meu, aonde eu guardo os segredos do meu ser, aonde eu cativo os prazeres íntimos do meu ser, aonde eu guardo os prazeres que eu tenho, às vezes, de ser mexeriqueiro. Não é mexeriqueiro, não, nós aprendemos quarta-feira, né? É mexeriqueiro, que é falar mal uns dos outros, que é apreciar e falar da vida dos outros, julgando. Olha o motoca aí. É motoca mesmo? Fala, eu não entendo esse rapaz aí, né? Vamos lá. E ele completa aqui, Jesus: amarás o Senhor Deus de toda a tua alma. Eu estava estudando sobre alma, meus irmãos. Eu creio, porque a Bíblia diz isso, e eu creio na Bíblia, que nós, os seres humanos, somos compostos, somos tricômetros: corpo, alma e espírito. Não quero questionar os irmãos que não creem nisso. Isso não é relevante, mas é importante que nós saibamos que nós somos feitos assim por Deus. Que inicialmente nós somos feitos alma vivente, e depois Deus soprou o quê? O lado espiritual nos nossos narizes. E essa alma, esse corpo aqui, essa alma que suporta esse corpo, que mantém esse corpo vivo, não é isso mesmo? Quando nós morremos, a alma é retirada, o espírito é retirado. E nós viramos bonecos, inertes, insensíveis, que vai apodrecer. Então, quando tira-se isso aí, então a alma é exatamente o intermédio entre o ser, o físico e o espiritual.
O Espírito é aquele que nos move ao relacionamento com o Todo-Poderoso. E a nossa alma se torna uma barreira entre esse relacionamento, quando ela não é uma alma bem tratada por nós. Por nós não, por Deus. Que eu permita que Deus trate da minha alma. A minha alma, a força, a energia do meu corpo, da minha língua, dos meus olhos, da minha fala, das minhas mãos. Tudo isso é energizado pela alma. E como nós somos tendenciosos de nascença para o mal, nós queremos ser sempre o que não somos. Então essa alma vai nos energizar para essa tendência que nós temos. Por isso a gente vê tanto mal na humanidade. Por isso a gente vê tanta pessoa cometendo tantas injustiças. Agora, quando nós amamos a Deus também na nossa alma, com certeza ela não vai nos energizar para o mal, mas para o bem, da ação social para o nosso próximo. Faz sentido isso aí, meus irmãos? Pois é. Então, por isso Jesus disse, vocês têm que amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e também de todo o quê? O teu entendimento. Que você saiba, entenda que você é um miserável, um pecador, um carente da graça, da glória de Deus, e que as suas obras, a sua prática religiosa, os fariseus é a maior escola de religiosos do mundo, meus irmãos. Religião não salva ninguém. Então, quando nós temos o entendimento de que eu jamais chegarei a ser justificado dos meus pecados pela minha religião, por ser um pastor, por ser um crente, eu não estou tendo o entendimento verdadeiro de Deus, que diz para nós literalmente: morra o homem que Adão fez nascer em você, para dar lugar ao novo homem que eu enviei Jesus para formar em você. Dependa dele, renda-se a ele. Entendimento é rendição a Deus, irmãos queridos. O homem precisa se render a Deus. É a derrota. Um dia desse eu preguei para os irmãos, não sei se foi aqui ou se foi em Lima Duarte. A derrota que é uma vitória. É quando o homem é derrotado aos pés de Deus. Senhor, eu não posso nada. Eu sou miserável. Como foi o apóstolo Paulo, que só foi o vitorioso para o reino de Deus ao momento em que ele se rendeu aos pés do Todo-Poderoso, que o levou no seu processo de santificação de vida a declarar que dentre todos os pecadores, quem se lembra aí? Eu sou dos maiores. O apóstolo Paulo. Então, amados, esse aqui é o fundamento 1 da prática da ação social. Ninguém de nós vamos praticar uma ação social que glorifica a Deus se nós não o amarmos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma perigosa e de todo o nosso entendimento. Faz sentido para os irmãos? Senão eu vou começar a fazer obra social política, barganhadora, que eu faço visando receber mais um pouquinho.
Isso é a natureza de todos nós. Não me leve a mal, irmãos, mas nós precisamos tratar isso, porque senão nós começamos aí a fazer obras visando retorno para nós mesmos. O segundo fundamento, e verso, eu li o 38, e este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhantemente a este, ou seja, de tamanha importância, amarás o teu próximo. A semelhança de quê, irmãos? De nós mesmos. Quem ama você aqui mesmo? Quem te ama? Você ama você, Evandro? Você te ama? Pois é, exatamente. Mas interessante, irmãos, eu estava estudando esse texto, não sei se vocês vão concordar em parte comigo. Vocês já notaram como tem crescido o número de pessoas neste mundo que não ama a si mesmo? Um pastor, ele tem muito contato com essas coisas. Pessoas que chegam perto de você, totalmente desiludida consigo mesmo, se sentindo um trapo de pessoas, que eu não presto para nada. E isso é o caminho para a pessoa desejar até mesmo se matar. Pessoas que são feitas à imagem e semelhança de Deus, mas porque tem algo no seu corpo que não agrada aos seus olhos, ele começa a blasfemar, a reclamar disso. Eu tenho o nariz grande, eu sou um deles, mas não reclamo não. O outro tem lá a orelha grande, ou a orelha pequena, vou botar um brinco. Os homens agora cismaram de botar brinco, irmãos. Orelha de homem não é para brinco, porque Deus não criou orelha de homem para brinco. Os homens começaram a fazer desenhos no seu próprio corpo. Você hoje olha para a rua, é difícil você não ver uma pessoa sem duas coisas: um celular e uma tatuagem. Tá errada a minha avaliação ou não? Não está não, meus irmãos. Por que os nossos jovens querem se tatuar? Porque os seus ídolos tatuam-se. O Neymar, o outro lá, como é que chama aquele bom da Argentina lá? O Messi também caiu nessa. Você olha os jogadores de futebol mais famosos, você não sabe qual é a cor da pele daquele homem. De tanta baboseira que está ali desenhado no seu corpo. Isso significa o quê, irmãos, aqui com referência a esse mandamento? É falta de amor a si mesmo. Deus nos criou assim. E Ele, quando acabou de criar o homem, Ele não disse que era somente bom, não. Ele disse o quê? É muito bom. Então, sobre o conceito de Deus, eu e cada um de vocês somos muito bons. O que é que eu tenho que reclamar de sou feio demais, eu estou muito magro? Eu já reclamei disso, tá, irmãos? E Deus me tirou 9 quilinhos, tá? Não me envergonho disso, porque eu li a lição. E eles nunca mais voltaram. E nem vai voltar. Mas eu não estou doente não, tá? Deus está me mantendo. Então isso é uma prova de que nós não estamos nos amando verdadeiramente. Me perdoe aqui, irmãs queridas, vocês que é o sexo mais belo que Deus criou, é os seres belos que Deus criou. Vocês já notaram como muitas
das mulheres. Pega o seu belo corpo para ser um exemplar de vitrine sensual para os homens. E a Bíblia diz que o homem comete pecado quando faz o quê? Vai para a cama ou olha com lascívia o sexo oposto? É quando ele olha com lascívia. E por que é que o homem olha com lascívia? Porque o atrativo foi forte, foi muito exposto. Ou não? Então, tudo isso são coisas que nós precisamos cuidar. O nosso corpo, a partir do momento que nós optamos por ter uma vestimenta, ela deve ser uma vestimenta que realmente cubra aquilo que se tornou uma vergonha para nós. As nossas partes íntimas são estritamente reservadas. Ninguém gosta de se expor isso aí. Antes do pecado não tinha esse problema. Porque não havia maldade no coração do homem. Quando nós nascemos, nós não temos nenhum problema de que a mamãe, papai, a vovó lave o bumbum, o pipi e tudo mais. Porque não existe ainda maldade no coração do infante. Mas a partir do momento que se cresce, esconde-se, tá? Então, se nós optamos por isso, escondam. Porque a Bíblia, Jesus veio e consertou a lei. E disse exatamente o texto que já disse para vocês. Não adulterarás? Não, não é somente isso não. Aquele que olhar com desejo sensual para o sexo oposto, já adulterou com quem? Com ele. Então, as belas mulheres que se expõem o seu corpo nos carnavais da vida, elas estão se adulterando com muitos homens, com uma multidão. Faz sentido o pensamento, irmãos? É isso mesmo. A Marquês de Sapucaí é um motel ambulante dos olhos, aonde as pessoas cometem adultério diversificado. Então, nós precisamos amar a nós mesmos. Eu pergunto para os irmãos, alguém que não ama a si mesmo vai amar o próximo? Então, o segundo mandamento da ação social é amar a você, é eu amar a mim mesmo. Eu sou belo aos olhos de Deus. Eu sou uma ferramenta importante nas mãos de Deus. Ele tem grandes obras a fazer através de mim. Não é eu ficar dizendo para Deus, Deus não gosta de mim. Porque eu estou sentindo isso, estou fazendo aquilo. Por que é que eu estou passando por isso? Isso é uma prova de não amar a si mesmo. E quando nós deixamos crescer isso em nós não estamos amando uns aos outros. Nós nunca vamos amar o nosso próximo. E conclui aqui o verso 40. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, para uma vida espiritual plena das leis, os profetas e Jesus, é fundamental que nós pratiquemos os dois grandes mandamentos que Jesus resumiu toda a lei e os profetas. E quando nós praticamos uma vida espiritual plena, com certeza a ação social vai ser um prazer e uma alegria para nós.
Dar banho num cara que está 30 dias sem tomar banho, irmã Cristiane, aquilo é um prazer para aquela vida. Uma enfermeira pegar lá um paciente, às vezes todo sujo de fezes, e lavá-lo, torna-se um prazer, porque ela vive esses 2 mandamentos. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, para que nós tenhamos esses fundamentos como base para uma legítima e verdadeira prática de ações sociais. Amar a Deus em primeiro lugar, de todo o nosso coração, ser e entendimento, e amar a nós mesmos, que somos obra-prima das mãos de Deus. Nós não fomos criados pela voz de Deus, nós somos criados pelas mãos de Deus. Ame a você mesmo, irmão querido. Ame a você mesmo, adolescente querido. Não ingira no seu corpo aquilo que vai tirar você da natureza que Deus te criou. Eu sou muito acanhado, eu sou muito angustiado, eu sou muito desesperançado. E tem um colega meu que me falou que tem um negocinho lá que faz a gente turbinar. Esse negocinho se torna no que a Cristiane falou aqui. Como é que chama? Cannabis? Hein? Cannabis diz que é remédio agora, né? Os biólogos aí me perdoem, eu não acho que seja nada, não. Mas é canobi. Eu já vi sobre isso aí, mas me fugiu o nome aqui. Que é uma droga violentíssima. Se pegar uma vez só, já era. Está viciado para o resto da vida. Então, meus pequenos jovens, amigos, queridos irmãozinhos, não coloque isso na sua boca, porque o seu colega falou que vai te turbinar, que você vai correr mais para jogar bola, que você vai ser melhor de futebol, que você vai chegar perto das meninas mais desinibidamente, que isso é da moda, é mentira do diabo. Deus fez você do jeito que você é. Ame você, e você se livrará desses males aí. Deus Todo-Poderoso, abençoa-nos para praticarmos os 2 grandes mandamentos como fundamento das ações sociais. Que o Senhor nos abençoe para amá-lo, para provar nosso amor para com o Senhor por esse fato. Que o Senhor nos abençoe para que nós nos amemos sem egoísmo, mas porque nós somos obras das tuas mãos. Que o Senhor nos abençoe para isso. É o que nós te pedimos, suplicamos em oração, no nome de Jesus. Amém.